Irmãos, o pastor João Flávio, através deste vídeo que segue, está informando que as pessoas confundem as igrejas adventistas do sétimo dia com as igrejas evangélicas. Eles confundem as igrejas adventistas com as nossas igrejas evangélicas. Realmente não é a mesma coisa, irmãos. As igrejas adventistas não fazem parte das igrejas evangélicas. Por quê? É só você ler, Gálatas 5,4, que diz assim: quem quiser se justificar pela lei, decaiu a graça e está separado de Cristo. Está vendo, irmão? Se você quer viver pela lei, o que é isso, viver pela lei? É viver a velha aliança, viver o Velho Testamento. O que é isso? É você guardar o sábado, guardar tudo lá do Velho Testamento, que está proibido por Jesus Cristo. Decaiu a graça, o que é isso? Você não tem a graça e está separado de quem? De Cristo. Irmãos, é o que está escrito. Irmãos. Você viver o Velho Testamento, querer viver a lei, querer viver a velha aliança, querer se inocentar pela lei. E isso é querer guardar o Velho Testamento, irmãos. Então não faz parte com Cristo, diz a palavra de Deus. Vive separado de Cristo e acham que vive pela graça. É mole. Irmãos, como é que pode ser isso? Eu não entendo. Eles se baseiam mais por livros do que pela própria Bíblia, irmãos. Vive das falsas profecias e ainda quer ensinar aos verdadeiros cristãos. É mole. Irmãos, acompanhem esse vídeo do pastor João Flávio. Acompanhe. Bom dia, pastor João Flávio. É um prazer estar aqui com o senhor mais uma vez, e hoje nós vamos terminar aquela série de entrevistas que nós começamos sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E vou te passar uma pergunta até de uma dessas pessoas que eu acabei de ler aqui o nome. Essa aqui é uma pergunta a mais para o senhor responder. Eles disseram o seguinte: por que a Igreja Adventista? Por que a Igreja Adventista? Por que nós estamos citando tanta Igreja Adventista? Por que nós estamos falando? Isso. Geralmente há um mal entendido quando as pessoas tocam realmente no nome da Igreja Adventista. Simplesmente porque as pessoas confundem a Igreja Adventista com a Igreja Evangélica, o que não é a mesma coisa. O Adventismo, ele nunca pode ser confundido com a Igreja Evangélica. Por que, afinal? Simplesmente porque a Igreja Adventista ela possui doutrinas distintivas que a afasta de estar junto na mesma grei com as igrejas evangélicas. Por exemplo, podemos citar aqui a questão do santuário, a doutrina do santuário, o sábado, a mortalidade da alma ou aniquilamento, a questão do bode Azazel e outras doutrinas que diferenciam a igreja adventista das igrejas evangélicas. Parece, mas não é. Meus irmãos, o pastor foi claro em informar por que as igrejas adventistas do sétimo dia não fazem parte das nossas igrejas evangélicas. Primeiro, a doutrina do bode Azazel, do aniquilamento da alma, do sábado, do santuário e outras doutrinas que não se enquadram ao Evangelho de Cristo Jesus. Vamos aqui analisar o bode Azazel. Preste atenção. Qual o significado do bode Azazel? Tem um significado, aquele que leva embora, afastar o mal. Era chamado também de bode emissário, que significava mensageiro enviado. Os adventistas informam que o referido bode não representava Jesus de jeito nenhum, mas Satanás. Ele diz o seguinte: o bode emissário Azazel não participava da expiação, ele nem derramava o seu sangue, ele não é o Salvador, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Hebreus 9:22. O que eles não sabem é que os dois bodes não representavam as duas ofertas, ou seja, duas ofertas. Os bodes representavam uma só oferta. Os dois bodes eram classificados como uma só oferta pelo pecado.
Levítico 16:5, pode ler. Evidentemente, usavam-se 2 bodes para dar ênfase ao que esta provisão realizava para expiar os pecados do povo. O primeiro bode era sacrificado, o segundo, sobre o qual se confessava os pecados do povo e que era enviado para longe no deserto, reforçava o perdão que Deus concedia aos arrependidos. Se você ler o Salmo 20, se você ler o Salmo 103:12, diz assim, este Salmo oferece esta certeza, presta atenção. Tão longe como o nascente é do poente, tão longe, pois, de nós as nossas transgressões. Está vendo, irmãos? Veja a colocação dos adventistas, presta atenção. O bode para Azazel não derramava seu sangue. Ele ia, sim, para o deserto escaldante, onde era deixado a morrer. O símbolo do que vai acontecer com Satanás, que após o milênio, perecerá no fogo por causa do pecado que cometeu e induziu as pessoas a cometer. Apocalipse 27:10. Essa referência, irmão, não bate com a realidade que eles estão falando, presta atenção. Agora, eu digo para você, irmãos, já pensou? Satanás vai pagar pelos nossos pecados. É mole, irmãos. É mole. A Bíblia não diz em nenhum lugar que Satanás levou os nossos pecados. Quem levou os nossos pecados foi Jesus, está escrito em 1 Pedro 2:24, diz assim, presta atenção. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas, fostes sarados. Está vendo, irmãos? O bode representa não Satanás, o bode é o representante legal de Cristo. Ele representava tudo que Jesus ia passar no Novo Testamento, irmão, na Nova Aliança. Primeiro, o bode Azazel, o adventista entende que é um bode para os pecados do povo de Deus e outro para o diabo, para Satanás. É mole, irmãos? Se trata, irmãos, da mesma oferta e não 2 ofertas. Houve derramamento de sangue, sim. Leia Levítico 16:5 que você vai ver. Presta atenção. A congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação. Tá vendo, irmão? Ele diz que não tem expiação, não. Tomará 2 bodes para expiação do pecado e 1 carneiro para o holocausto. Está vendo, irmão? 3 animais, a mesma oferta, irmãos. Se tratava de uma só oferta e não de 2 ofertas. Os adventistas informam que este bode era o representante legal de Satanás, que morrerá assim como Satanás vai morrer depois no milênio, lá no deserto. É mole, irmãos? Isso é falta, irmão, de interpretação, falta de conhecimento bíblico. Satanás não vai morrer no deserto escaldante. Meus irmãos, em Apocalipse 27 diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Em Apocalipse 20:10 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. É o que está escrito, irmãos. Satanás vai pagar pelos seus próprios pecados, pelos seus erros que ele cometeu diante do Senhor, e não pelos nossos pecados. Não vai morrer, Satanás não vai morrer, será atormentado para todo sempre, é o que está escrito, irmãos. Está em Apocalipse 20:10. Isso é não conhecer a palavra de Deus, é não conhecer a verdade bíblica, irmãos. Heresia o que eles pregam, irmãos. O adventista coloca Satanás como coautor com Cristo. Em Apocalipse 27:10, não confirma essa heresia. Eles dizem assim, se este bode representasse Jesus,
Então Jesus deveria vir e morrer num deserto escaldante. Isso é um absurdo. Isso é uma heresia. É mole. Irmãos, o bode representa Jesus. O bode representa Jesus. O bode representou Jesus lá no Velho Testamento. Representou tudo que Jesus iria passar no Novo Testamento. Jesus morreu pelos nossos pecados, levou todas as nossas transgressões. Irmãos, isso está escrito. Em 1 Pedro 2,24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Está vendo, irmãos? Que representa Jesus. Se o bode Azazel foi um representante de Satanás, então Satanás é um coautor com Cristo. Estamos no Novo Testamento. Satanás não vai morrer nunca. Satanás não vai morrer no deserto, como dizem os adventistas. A Bíblia não diz em nenhum lugar que Satanás vai morrer. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Satanás vai morrer. Satanás viverá eternamente. Eternamente será atormentado. É isso que está escrito, irmãos. Então eles faltam, os adventistas estão faltando com a verdade. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, será atormentado de dia e de noite. Está escrito? Está sim. Apocalipse 20:10. É o que está escrito, irmãos. É o que está escrito. Então fica claro que o bode Azazel é o representante legal de Cristo. O que aconteceu com o bode, aconteceu com Cristo. Foi Jesus que levou nossos pecados e não Satanás. Tenha dó, irmãos. Jesus levou todos os nossos pecados. Foi Jesus que levou e não Satanás. E não Satanás, irmãos. Os adventistas eles não têm interpretação bíblica, irmãos. Eles não têm interpretação bíblica, está escrito.